antioxidante e pró-oxidante. Temos tópicos, porque é um material bem prolongado e eu dividi assim: o que são antioxidantes e radicais livres, quais os tipos de antioxidantes, espécies reativas de oxigênio, que são as mais famosas, só que também temos a de nitrogênio e muitos não sabem. Estruturas e reações químicas, atuação e localização em nível celular, órgãos, alguns, porque é complicado falar do organismo inteiro em um vídeo só. Os órgãos acometidos, com aspecto pró-oxidante. Um lado do equilíbrio e também do desequilíbrio redox, e algumas sugestões para conduta, da prática clínica, a pensar em modular, porque não tem receita de bolo, né? Então é tipo algumas dicas. Começando, o que são antioxidantes e radicais livres, de uma maneira bem didática, né? Temos lá as nossas moléculas. Essa aqui é a célula saudável, essa amarelinha, tá com seus elétrons. E o radical livre, ele tem um elétron sobrando. É mais ou menos o seguinte, ó. Finge que cada elétron desse está mais unido. Eles se ligam por pareamento, por pares. Então ficam ligados um com o outro, se interagindo, esse se interagindo com esse interagindo com esse. De repente esse aqui sobra. E o que o radical livre faz? Pega a célula saudável, que tem todas as suas ligações pareadas de elétron, e faz de tudo para sequestrar um elétron. Acaba que a célula saudável fica machucada, há um dano nela. E isso ocorre em nível geral. Então o radical livre é esse. Falta um elétron para parear com outro elétron, então ele vai roubar. Então ele ataca mesmo as células saudáveis. E o antioxidante, o generoso antioxidante, ele tem um elétron a mais. Então ele pode pegar uma molécula e doar para o radical livre. Então ele doa sem problemas esse elétron e acaba complementando a órbita, do radical livre da molécula. E daí acabou, né? Aí é o lado protetor, digamos. Em suma é isso, algo bem didático. E terminologias que às vezes pode até confundir. Aqui é meio que um resumo, tá? O que a oxidação e a redução estão significando nesta imagem. É claro que tem uma definição bem técnica diante a isso. Vide todo o processo químico. Mas a oxidação, neste caso, das moléculas saudáveis, como se fosse a perda de elétrons, que é essencial para as células saudáveis. Porque não é igual ao antioxidante que está sobrando elétrons. Já o antioxidante ele tem uma atuação mais de redução. Isto é uma perda, uma doação do elétron extra dele para o radical livre. Então meio que está reduzindo, está diminuindo, um elétron e dando para outra molécula. Os radicais livres são induzidos, por exemplo, através da radiação ultravioleta, a poluição atmosférica, o estresse, a comida desregulada, a falta de nutrientes. E tá vendo que tem uma camadinha mais grossa na célula? Isso aqui é uma proteção antioxidante que temos nas nossas membranas celulares. Algumas vitaminas lipossolúveis estão contidas aqui. Iremos até ver. Isso aqui é uma membrana celular normal, com toda a sua proteção.
Os radicais livres acabam ocasionando dano, né? A peroxidação lipídica, e dessa forma pode atacar organelas da célula, lá no citosol, pode atacar o núcleo. Então, isso é tipo uma introduçãozinha, né? Quais os tipos de antioxidantes? Temos a linha dos antioxidantes endógenos, enzimáticos, dietéticos e proteicos, proteínas carreadoras. Endógeno, bilirrubina. Muitos acham que a bilirrubina é ruim, mas é um excelente antioxidante em nível sérico. O problema é a captação hepática da bilirrubina. Quando a pessoa está com problema hepático de captação, ela vai ficar alta no sangue. Por isso que muitos analisam ela como ruim, mas ela é excelente para o nosso corpo. Os derivados dos tióis, isto é, glutationa, o ácido lipóico, a N-acetilcisteína. Então são substâncias que dá para pensar em alguma suplementação. Aí você tem que analisar o dado. Eu não vou falar aqui para não ficar muito prolongado, mas temos que ter o bom senso, porque o nosso corpo é capaz de produzir tais substâncias. Aí tem as enzimas, as coenzimas, os fatores coenzimáticos, os famosos NADPH e NADH. A coenzima Q10, aí é questão de suplementação, já falo, vai ter que buscar referência, mas é bem bacana, né? Para diversas comorbidades. E o ácido úrico. O ácido úrico é um antioxidante também. Então, bater o olho no exame bioquímico, é interessante ter um bom senso para analisar o ácido úrico e a bilirrubina, porque são antioxidantes fortíssimos em níveis séricos. Enzima. A superóxido dismutase, tem seus tipos de acordo com a localização celular, mas tem aquelas que são dependentes de minerais específicos. Cobre, zinco, manganês. Isso aqui é todo um processo histórico, né? Mas enfim. Catalase também, dependente de ferro. As glutationa peroxidase, dependente de selênio. E as M-oxigenases. Eu tenho até uma aula, um vídeo que eu explico bem sobre as M's oxigenadas, tem tipo 1 e 2, né? De bilirrubina também, são fatores que estão associados lado a lado, mas as M's oxigenadas são enzimas que degradam o M, que é uma substância extremamente tóxica ao nosso organismo. São derivados de lá dos eritrócitos. As próprias M's que destroem as hemácias e atuam em nível sistêmico, mas não vou aprofundar aqui, tá? Antioxidantes dietéticos, vitamina C e E, as clássicas em questão, beta-caroteno, o licopeno também, luteína, então é algo a se pensar em tomate, né, ovo, derivados, milho. Tem um texto meu que eu já abordei bastante sobre a ingestão, né, de alimentos de coloração mais amarelada, polifenóis, flavonoides, e as proteínas, a albumina, a ferritina, são mais clássicas. Mioglobina, transferrina, são antioxidantes porque elas se agregam àquelas moléculas que não podem ficar livres assim, porque são suscetíveis a fazer aquele dano da sequestrar os elétrons da célula saudável. Então, as proteínas têm todo um lado protetor também. E tem, né, cada enzimas citados anteriormente, fatores não enzimáticos também proteicos, tem seus alvos específicos. Como superóxido dismutase, age num radical livre que chama, aliás, uma espécie reativa de oxigênio que chama superóxido, né? São termos que dá para confundir, né? Mas digamos,
é tão abundante na literatura, em livros, tem que dar um jeito de saber diferenciar. Os superóxidos pensam no seguinte, né? Super grande, né? Algo impactante, óxido. E é um caso que é maléfico ao organismo. Sei lá, e a superóxido desmutar, você pensa que tá desmutando a parada, tá tirando o mutante, né? Que aí você começa a enxergar o superóxido como algo grande, mutante, que faz algo ruim ao organismo. Então tem como fazer associações, cada um com sua ideologia, né? Eu gosto de fazer essas associações leves, assim. Catalase, enzima antioxidante. O alvo é o peróxido de hidrogênio. Glutationa peroxidase com peróxido de hidrogênio e peróxidos lipídicos. A M-oxigenase, né, com o M, como eu já falei, já é bem tóxico. Não enzimático tem bilirrubina, vitamina C e E. Bilirrubina tem seu alvo inibida peroxidação de lipídio e é sensacional, né? Por exemplo, em nível endotelial, fantástico a atuação dela. Vitamina C com radical hidroxil, com superóxido, com espécie reativa de nitrogênio, com outros metais. A vitamina E com peróxido lipídico, a ferritina com ferro livre. A ferritina meio que vai sequestrar, vai pegar o ferro livre e vai armazenar. Então, este é o mecanismo dela. E tem que se familiarizar com esses termos, se a pessoa quer se aprofundar mesmo no quesito antioxidante, pró-oxidante. Eu vou tentar mostrar de uma maneira mais simples, mais fácil. Mas tem que citar a nomenclatura, mas para familiarizar mesmo, tá? Olha, linha de defesa antioxidante. Temos 3 linhas. A primeira, aquela que atua de uma maneira mais forte, através da SOD, né, superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, ferritina. Aí tem outros minerais que atuam também diretamente com a SOD, né? Uma linha secundária, aí tem a própria glutationa. Veja bem, glutationa é diferente de glutationa peroxidase. Glutationa peroxidase é uma enzima. Já a glutationa digamos, é uma molécula, né, com seus derivados proteicos que é o próprio antioxidante. Vitamina C e E, carotenoides e flavonoides. Terceira linha. Aí entra em questão de lipase, proteases, transferase. Tem também toda uma relação de metionina, né? No finalzinho do vídeo eu vou até mostrar na área de condutas como que age a metionina. Antioxidantes, os efeitos deles, digamos que no gerais, né? No diabetes, no envelhecimento, em doenças cardiovasculares, no câncer, em doenças neurodegenerativas e outros. Por exemplo, entra uma mulher pós-menopáusica, infecção, etc. Então é algo que o antioxidante é protetor em um nível geral do nosso organismo. É claro, cada doença com sua patologia. Então, tem que saber interpretar, ter o bom senso de cada área e cuidar para não especular. Mas eu vou abordar um pouquinho sobre a idade, as relações com as células betas, a idade que é o processo de senescência e a nossa pele com a exposição forte, né, aos radicais livres em função da radiação ultravioleta. Aí tem a questão da poluição também, o lado cardiovascular que é extremamente importante, câncer, etc. Espécies reativas de oxigênio, que é os ROS,
e de nitrogênio. Se um é ROS, outro é RNS, tá? Então encontra muito isso na literatura. Então vai ter as espécies reativas, bastante. Já até falamos um pouquinho delas. Tem o ácido hipocloroso também. Já nos esqueminhas químicos vai ficar bem mais lúcido isso aqui. Então temos os derivados, né? Espécie reativa de nitrogênio e de oxigênio. Fatores que levam aos aumentos de ROS. As fontes, por exemplo, a poluição, a radiação, o hábito de fumar, comidas e nutrientes desregulados. Uma pessoa que come muitos alimentos industrializados, processados, carentes de vitaminas e minerais. Entra também a questão de medicamento, drogas, xenobióticos. E tem as fontes endógenas. A nossa mitocôndria e os derivados dela. Derivados enzimáticos, entra também a xantina oxidase, as lipoxigenases, a glicose oxidase, mieloperoxidase, óxido nítrico sintase, as COX. Então, termo familiarizando, agora mesmo chega nos esqueminhas melhor para guardar na cabeça, tá? Mas a princípio é isso. É algo que é ruim pro nosso organismo, não tem segredo. Olha que interessante esse esquema, onde que o antioxidante está representando o lado de defesa do nosso organismo, os quais atua até em partes no sistema detox. Não é tanto foco, mas tem um lado detox no nosso organismo com as moléculas antioxidantes, tá? Dessa forma, acaba inibindo, tá, em partes, dependendo do grau, a espécie reativa de oxigênio e de nitrogênio. Aí tem aquelas fontes exógenas, como fatores carcinogênicos, toxinas ambientais, da radiação e endógena, né? Toda uma sinalização celular, processo metabólico, inflamação. Produziu isso. Chega o antioxidante para dar aquela balanceada, né? Quando os níveis dessas espécies reativas estão bastante elevados, pode ocorrer, aliás, ocorre, danos, por exemplo, proteicos, proteínas do citosol, no DNA, lá no núcleo, dano lipídico, por exemplo, lá na membrana, isso pode levar à morte celular, né, desprogramada, pode levar à necrose. Quando não está tão alto assim, pode levar à apoptose, aí já é programado, tal, mas não deixa de ser ruim, né, porque acomete vários órgãos. E olha que legal, quando você pega um ratinho, nocaute, faz um nocaute nele, arranca gene, antioxidante, diversos genes que induz a produção das moléculas enzimáticas, ele tem um dano, né, bem proeminente. Então, isso no ratinho realmente tem como fazer, é bem mais fácil, né? Como que você vai fazer isso em humano? Então, não tem nem a mensuração laboratorial, né? Isso, sei lá, daqui 50 anos para estar na prática clínica, para ter um consenso mais forte, né? Como ficar medindo essas enzimas e ter uma conduta específica. Mas quando você pega um ratinho, faz toda uma modulação nele para aumentar o lado pró-inflamatório, pode levar a um dano. E parece que também
tem o contrário, tá? Quando você fornece muito antioxidante para ele, também leva a lesões. Então tem que ter o equilíbrio, né? Como que a gente vai levar isso para a prática clínica? Vai sair distribuindo antioxidantes em uma superdose? Tem que ver isso também. E em relação à estrutura de reações puramente químicas, digamos, temos o oxigênio. Respiramos, chegou toda aquela, tivemos trocas gasosas, oxigênio chegou lá limpinho na mitocôndria. E aí? O que vai virar? Ó, vira superóxido, beleza? Depois do superóxido vira o peróxido de hidrogênio. E depois pode formar o radical hidroxil e o ácido hipocloroso. Tais moléculas, em azul essas quatro, são os radicais livres, tá? O oxigênio não, exceto o oxigênio. São precursores, são espécies reativas de oxigênio. E tem toda aquela ação enzimática, como a sódia, a catalase. E como um lado antioxidante, um sistema que envolve a glutationa. E a mitocôndria, né, é a mito, é a organela mito em questão, que o desacoplamento da óxido-nitrosintase endotelial leva também ao aumento do superóxido. Aí temos espécies reativas de nitrogênio, como o peróxido de nitrito, né? Tem as enzimas como a mieloperoxidase. E em suma, você pega as reações principais, tem essa reação de Haber-Wise reaction, cuja ela que é dividida nessa reação de Fenton. Eu acho a reação de Fenton até mais famosa do que essa reação de Haber-Wise. Mas são reações que envolvem diretamente a redução do ferro, né? Aí tem as reações antioxidantes da superóxido dismutase, da catalase, glutationa peroxidase. Tem a tioredoxina também, a peroxidedoxina. E focando mais na glutationa. Aqui é uma imagem que deixa até bem mais simples o que foi expresso nessas reaçõezinhas, tá? Chegou o nosso oxigênio, ganhou um elétron, vai ficar um elétron sobrando. Lembra do radical livre lá no primeiro slide, né? Que ele vai fazer, ele quer pegar um elétron da célula saudável porque está sobrando. Então, aí temos o superóxido, vai ficar um elétron livre. Então, é um radical livre, espécie reativa de oxigênio. Daí ele pode virar peróxido de nitrito. Aí tem a sódio 1 e 2, que pode pegar o superóxido e converter em peróxido de hidrogênio. E daí entra aquela reação de Fenton, que pode transformar no radical hidroxil, um radical livre. E entra a glutationa, peroxidase, a catalase e pega esse peróxido de hidrogênio e transforma em água. Transformou em água, beleza. Esse é o objetivo, tudo lindo, né? Não transformou em água, a tendência é essa, formar os radicais livres, as espécies reativas. Aí chega na via da glutationa.
A glutationa, ela sofre uma regeneração através da enzima glutationa redutase. Então, vai pegar essa glutationa, essa GSSG, a glutationa oxidase, e a GSH é a própria glutationa. Só que o resultado dessa regeneração, através da glutationa redutase, você tem todo um gasto energético, transforma em duas moléculas de glutationa, tá? E daí tem a ação da glutationa peroxidase, e isso ocorre a custas da redução do NADPH para NADP+. Lembra que foi citado que são moléculas antioxidantes também, são cofatores antioxidantes? Então você pega a glutationa, né, esses cofatores, está realizando um processo antioxidante. Tudo para pegar esse oxigênio, que formou espécie reativa de oxigênio, para formar em água. Acaba aqui, tá? E para ter um bom equilíbrio, mais ou menos, especula-se que 90%, né, desse ciclo tem que ser através entre as glutationas, é a própria molécula da glutationa, que é a glutationa reduzida, tá? Essa aqui, glutationa reduzida, representa mais ou menos 90%. Com quanto que a glutationa oxidase tem que ser menorzinha, tá? Por volta de 10%. Essa aqui é a principal, tá? A que vai agir com maior aspecto antioxidante nesta via. Ó, mesma coisa dos esqueminhas, aí aqui nessa imagem mostra a reação de Haber-Wise Reaction, né? E aqui em cima a reação de Fenton. Então, só deixou mais claro. Mas, em suma, tudo leva ao dano oxidativo. Aí você pega as glutationas geradas no ciclo da glutationa, com os cofatores enzimáticos. É um lado detox de muitas substâncias. Só que eu vejo também a reação de Fenton, principalmente, ela tem um lado antioxidante. Tem material que cita, tem outros que não. Por quê? Gerou essas duas hidroxilas e gerou o radical hidroxil. Radical hidroxil, ele realmente faz esse estrago do dano oxidativo. Agora, você pega a hidroxila forma água, tá? Vai adicionar outro hidrogênio, vai formar água. Então, a reação, né, tanto a reação de Fenton e também de Haber-Wise, forma-se água assim. Então, só que é difícil quantificar qual que vai estar predominando entre o radical hidroxil e a própria hidroxila. Se formar hidroxila, para mim, tudo bem, né? Mas se formou hidroxil, aí é complicado. Então, é melhor que o nosso organismo depender desse esqueminha, dessa via de reação de Fenton, dessa reação de Haber-Wise, ou modular através da modulação das enzimas da SOD, da via da glutationa, né, da catalase. Qual que é melhor? Então é melhor a gente trabalhar com os fatores que aumentam diretamente essas enzimas. Pegando algumas moléculas agora, antioxidantes, tá? Não enzimáticos. Vitamina E, bilirrubina, ácido úrico, quercetina, coenzima Q10, licopeno, beta-caroteno, o ácido alfa-lipólico, melatonina, vitamina C, ácido café. Eu já falei vários aqui, mas você pensa, e aí, vamos estudar melatonina em relação a isso? Será se é necessária a suplementação? Quais condições? Quercetina também.
Entra a coenzima Q10, tá? Vários desses nutrientes nosso corpo tem produzido e outros a gente ingere pela dieta. Então, atuação e localização em nível celular. Isso aqui é um esqueminha que está bem complexo, né, que a produção dos radicais livres endógenos e exógenos vai atuar lá em nível da cadeia transportadora de elétron. Aí tem a reação das enzimas citosólicas. Isso aqui é meio que um resumo que vimos até então. Tá? Aí tem os compostos antioxidantes, pró-oxidantes, mas isso tá ligado também aos ômegas 3 e 6. Tá? Por quê? São lipídios que compõem as nossas células, a membrana celular, são facilmente oxidados. Então é algo para pensar, por exemplo, numa fritura. Você vai comer fritura todo dia, né? Vai abusar? Isso aí já é manjado também. Então tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, a qualidade do ômega 3 que você toma, né? Não estou falando assim, às vezes você pega um ômega 3 de mal qualidade e fala, vou gerar espécies reativas, e vou ficar eu vou ter um dano celular. Então, não estou falando disso também, né? Mas é sempre interessante tomar cuidado com o ômega 3 e ômega 6 da nossa dieta. Esse esquema meio que engloba praticamente todas as enzimas e diversas organelas que vimos até então. Começando pela organela que eu acho que é a principal, que é a mitocôndria. Pegou o oxigênio e chegou nela, tá? Trocas gasosas, etc. Ganhou um elétron, virou o superóxido. É a SOD2. Essa SOD2 fica exclusivamente dentro da mitocôndria. A SOD1 em nível citosol e a 3 em nível extracelular, tá? Então é isso, temos 3 tipos de sódio e além de ter esses 3 tipos, tem a sódio derivado de cada mineral. Aí formou, né? Temos processos, a sódio vai pegar esses peróxidos, transforma em peróxido de hidrogênio. Daí, por exemplo, cai lá nas reações da glutationa. Reação antioxidante em nível do citosol. Você pega, tem a sódio 1, que vai fazer a mesma coisa aqui da mitocôndria. Vai pegar esse superóxido, forma o peróxido de hidrogênio. Aí você pega 3, né? A sódio extracelular está fora da mitocôndria, pega o superóxido, que é provindo através da NADPH oxidase, não confundir com a NADPH da reação da glutationa, tá? Essa NADPH oxidase está fazendo esse oxigênio virar um radical livre. Então, o poderosíssimo radical livre superóxido. Aí chega a sódio 3, pega esse superóxido e dá uma atenuada nele, mas a princípio não deu o fim no radical livre, transformou o peróxido de hidrogênio, tá? Deu uma atenuada. E daí, né, se tiver uma boa expressão de catalase, transforma em água. Ok, excelente. Reduziu a molécula. Porém, tem pouca catalase para realizar essa defesa. Por exemplo, aí tem a atuação da mieloperoxidase. Aí transforma em outro radical livre, o ácido hipocloroso, que realiza bastante dano também. Aí tem a reação de Fenton. Enfim, tem que tomar muito cuidado com o óxido nítrico, como interpretá-lo e os seus derivados, tá? Porque aqui está esquematizado as espécies reativas de nitrogênio,
E é isso, né? Desse esqueminha. Ó, aí a atuação no nível citosol também tem o peroxissomo, né? A catalase atua dentro do peroxissomo. Isso aqui é mais para mostrar a localização. Ó, aí tem a cadeia respiratória. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 complexos importantíssimos. Aí tem uma coenzima que é 10, entre o complexo 1 e 3, aí tem o citocromo C, vai passando um elétron que é provindo do ciclo de Krebs, para cada um. Aí tem no complexo 5, né, ocorre a formação energética, o ADP, né, se transforma em ATP. E esse esqueminha fica até melhor de enxergar. Ó, coenzima que é 10 meio que acoplada com o complexo 2. Então, recebeu um elétron. Complexo 1 e 2 recebe um elétron do ciclo de Krebs. Pegou, jogou lá para o complexo 3. Ou ele pode formar espécie reativa de oxigênio se ficar no complexo 3. Por exemplo, entrou o derivado de oxigênio aqui, tá? Pode formar espécie reativa de oxigênio. Não ficou no complexo 3, porque o oxigênio não veio aqui para interagir. Passa pelo citocromo C e joga esse elétron lá pro complexo 4. Aí aqui no complexo 4 já é mais suscetível a formar a água. O problema é o elétron ficar no complexo 1 e ficar no complexo 3. Porque daí pode formar superóxido com a reação com oxigênio, tá? Tem reação oxidante, de oxidação aqui. Então pode formar espécie reativa de oxigênio no complexo 1 e no complexo 3. Só que o que predomina em um organismo saudável é esse elétron passar nos complexos, né? Diferentemente do que ficar no complexo 1 e ficar no complexo 3 para formar espécie reativa de oxigênio. Mesmo assim, formou as espécies reativas de oxigênio, vai ter toda uma reação enzimática que já vimos, tá? Catalase, as sódios, etc. Né? Glutationa, a via, é isso, né? Mesmo o elétron ficando, a pessoa tendo uma excelente defesa antioxidante, atenuou o problema. E temos as localizações específicas, né, da SOD1, SOD2, SOD3, como já vimos. SOD1 está no citosol e na mitocôndria. No citosol e na membrana da mitocôndria. A SOD2 está na matriz mitocondrial. A SOD3 está no meio extracelular. Aí tem a glutationa peroxidase 1, tem os tipos das glutationas peroxidase, que também tem toda uma localização específica. Ou seja, não atua somente uma organela. Pegamos de exemplo a sódio, que é movida a manganês, está lá dentro da mitocôndria. Sódio que tem zinco no citosol, catalase lá no peroxissomo. Então, eu tenho uma boa quantidade de manganês, de zinco. E aí? A tendência é ter uma boa funcionalidade destas sódios. Aí ter toda aquela reação química antioxidante, tá? Reduzindo a molécula, o radical livre com grande potencial e diminuindo a potencialidade dele. E um lado do equilíbrio, do desequilíbrio redox.
se tratando de uma célula pancreática doente. Células betas, que correspondem a 80% das células do pâncreas. Né? Função dela, secretar insulina. Você tem um dano, você tem um desequilíbrio, você tem mais estresse oxidativo comparado aos lados de defesa antioxidante. Você vai ter a formação de espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, vai diminuir todo aquele sistema antioxidante. Pode ocasionar um dano, aliás, vai ocasionar um dano das células pancreáticas e pode estar relacionado, por exemplo, com diabetes mellitus tipo 2, né, uma pancreatite também. Aí há aquelas fontes exógenas, radiação, poluentes, fontes endógenas, como já vimos. Tudo isso aumenta a espécie reativa de oxigênio. Quando você tem muito, proporciona estresse oxidativo. Pode levar a apoptose, uma senescência precoce ou desregulada, sinalização desreguladas, dano em várias organelas, estruturas celulares. Só que você precisa de um pouquinho de espécie reativa de oxigênio para ter uma função normal também, tá? Tanto é que, dividindo em 3 estados, o lado que tem mais estresse oxidativo, o lado citotóxico mesmo, mais agravante, pode levar a apoptose. Aí tem os fatores enzimáticos, como as caspases, tem um dano mitocondrial, né? E quando está em um desequilíbrio que tende a uma inflamação, tem a liberação, né, de citocinas pró-inflamatórias, de quimiocinas, de fatores de transcrição gênica. Por exemplo, uma desregulação do NF-κB, levando à transdução de fatores inflamatórios. Só que quando você tem um pouquinho, né, você tem o lado antioxidante prevalecendo em relação a espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, que seja, aí você já começa a modular vias, por exemplo, que está envolvido fatores de transcrição que aumentam o aspecto antioxidantes. Esse área aqui atua lá em nível nuclear, concomitantemente lá com o NF-κB, tá? Mas aqui visando um lado ruim, tá? Produção de citocina. Isso aqui é uma produção, através de um estímulo nuclear, produção de fatores antioxidantes. Aí tem o alvo, NRF2 em questão, e tem as proteínas, as enzimas de fase 2, as enzimas antioxidantes. O brócolis entra aqui. Aí tem todos os alimentos detox. Só que não estou falando para ninguém tomar suco verde, essas coisas assim. Mas eu vou falar de brócolis agora mesmo, só um pouquinho, tá? Numa patologia cardíaca, uma congestão venosa, ECC, insuficiência cardíaca congestiva, você tem uma descompensação, um lado bem impactante, pró-oxidante, pró-inflamatório na célula endotelial, aumento da oxinitrosintase induzível, peroxinitrito, né? Peroxinitrato, COX-2, TNF-alfa, fica 1, endotelina 1, todos esses fatores. Finge que essa balança está pesando mais para cá, está descompensada. E aí? Tendência é a pessoa ter uma qualidade de vida bem pior. Só que ela tem uma compensação com fatores antioxidantes, né? Com um lado anti-inflamatório, endotelial, com mais sódio, derivado de cobre, zinco, sódio movido a manganês, né, glutationa, enfim, tem toda uma relação dessa para compensar. Parece que pode dar uma atenuada. A estratégia de conduta vai depender
né? Porque tem que entrar o cardiologista, entre outros profissionais da área da saúde, entra, por exemplo, o educador físico e ou o fisioterapeuta, aí entra o nutricionista para pensar, ó, que tal modular a dieta primeiramente, obviamente, depois pensar em uma suplementação específica, uma estratégia de sinalização, né, para esse lado da compensação. E, enfim, em suma, né, temos que ter um equilíbrio, né, nessa balança do lado antioxidante, né, as enzimas detox, os mediadores anti-inflamatórios, em destaque, por exemplo, a interleucina 10, a regulação, né, de proteínas, da funcionalidade mitocondrial é muito importante. Só que tem que ter um pouquinho do lado pró-oxidante, às vezes, no nosso organismo. Não pode ter muito, tá? E daí para chegar na homeostase oxidante. Então, um desequilíbrio, aumento de espécie reativa de oxigênio, até mesmo da LDL oxidada, das NADs pH, e a diminuição do lado antioxidante, ó, pode levar a um câncer, ao envelhecimento, a um crescimento retardado, a resistência à insulina, deficiência imune, neurodegeneração e até mesmo outras patologias mais específicas. Então, a balança, digamos que vamos acabar por aqui, tá? Mas é interessantíssimo analisar o quadro que a pessoa apresenta, se tem uma patologia, se não tem, se é um indivíduo que quer focar na funcionalidade endotelial, por exemplo. Tudo são estratégias a serem pensadas. Olha que esqueminha interessante. Tem uma chuva de espécie reativa de oxigênio. Pode vir da poluição, fatores externos. Os antioxidantes é meio que se fossem guarda-chuvas para as nossas células. Então, você tem uma célula, por exemplo, uma célula tronco pluripotente embrionária, né, induzida. Poxa, uma célula novinha e tal, tem mais no lado antioxidante. Você pega um fibroblasto, tem na nossa pele, né? Então parece que não tem um lado antioxidante igual uma célula embrionária, tem menos. Então é mais suscetível, por exemplo, a espécie reativa de oxigênio, e é um dano, né, do DNA, de uma apoptose, de uma necrose. Então é algo para pensar assim, ó, minha pele, né, que tem uma estrutura através de fibroblastos e tal, e aí, né? Será que é bem suscetível? Então, cuidar do lado geral, ambiental, onde você vive, infelizmente ou felizmente, né, com a modernização, é algo bem complicado de evitar a poluição. Quem mora em cidade grande, né, e alguns órgãos acometidos, né? Alguns, porque é algo bem geralzão mesmo. Vou falar alguns que são importantes, né? Por exemplo, mas eu deixei de falar do lado sexual, mas tá ligado também, por exemplo, testículo, enfim. Melhor dar um zoom, né, nessa imagem, mas pegando o fígado. Isso aqui é uma interação dos hepatócitos. A pessoa tem uma boa funcionalidade mitocondrial, está produzindo energia certinha lá, na cadeia de elétrons, transportadores de elétrons, enfim, tá com as suas atuações enzimáticas em dia lá, ok, glutationa, sódio, etc, outros fatores. Só que o indivíduo que tem maus hábitos, por exemplo, toma um medicamento, uma droga, que vai proporcionar uma sobrecarga hepática, pode ser um álcool, um consumo exagerado de açúcar, tem uma overdose, né, de fatores que vai levar a um dano. E aí?
sem dúvida. Ou até mesmo uma infecção viral, tá? Que não entra em relação a hábitos de vida. Mas são fatores que aumentam o estresse oxidativo intracelular. Vai aumentar superóxido, né? Especiativo de nitrogênio, peróxido de nitrito, enfim. Tomar cuidado com isso, né? Nossa célula hepática é sensível. Tem um macrófago hepático, né? A célula de Kampfer. E chegando ao ponto que ocorre a necrose do hepatócito, pelo aumento do estresse oxidativo intracelular, por exemplo, através dos DAMPs, que são proteínas que destroem as estruturas celulares, chegou nos DAMPs, meu amigo, vai destruir o DNA da mitocôndria, DNA nuclear, é um estrago bem feio, tá? Fora que está associado também com a infiltração de neutrófilo. Neutrófilo que secreta bastante citocinas pró-inflamatórias, como você pega a enzima mieloperoxidase, que é aumentada, né, que é liberada no neutrófilo, a NADPH oxidase, gera espécie reativa de oxigênio. A mieloperoxidase, por exemplo, aumenta o ácido hipocloroso, que é horrível ao organismo. Então, a pessoa tem maus hábitos, vai ter, né, esse desequilíbrio em nível hepático. Cada pessoa traz os seus objetivos. Tanto é que um suporte de suplementação trabalha em cima disso, tá? Pensando em nível hepático. Aí você pega, sei lá, uma alcachofra, uma silimarina, uma N-acetilcisteína, uma vitamina E. É que eu não vou falar hoje, pelo menos hoje, mas só procurar em cima disso na literatura que fala bem, tá? Você pega musculatura esquelética, talvez seja até um destaque em questão. Nosso sangue tem a vitamina E, carotenoide, glutationa, o ácido úrico, bilirrubina, vitamina C, o ácido alfa-lipóico, são protetores. O nosso músculo tem toda uma atuação catalase, sódio, glutationa dos derivados. Então, é o seguinte, se a pessoa tem uma estratégia de exercício físico bacana, pensante, não entra muito questão também de objetivo, né? Se é saúde, se é o lado esportivo, desempenho, enfim. Mas é algo a se pensar, principalmente em relação à biogênese mitocondrial, aquele exercício físico que aumenta um bom nível antioxidante no organismo, aquele exercício físico bem extenuante, excessivo, que é bem relativo, tá? Que pode aumentar fatores pró-oxidantes, e a membrana da célula muscular esquelética também contém vitamina E, carotenoides. Enfim, isso aqui é marcador de estresse oxidativo, né? Às vezes assim, no estudo você pode ver bastante dos isoprostanos, do malondialdeído. Então, quando você pega um exercício físico, uma suplementação, ou até mesmo medicamento, mas eu vejo muito do lado de suplementação, dietético, tá esses marcadores. Então, bateu o olho nestes marcadores, já lembra do vídeo. E temos lá um estresse. A nossa proteína vai ter todo um estímulo através de proteína G, com seu receptor, enfim. Mas chega lá no citosol, vai ter os agentes estressores que levam ao aumento de espécie reativa de oxigênio. Tem lá a modulação, né? Defesa enzimática antioxidante, beleza? Atenua a espécie reativa de oxigênio. Só que a pessoa, é um indivíduo obeso também. Além de, sei lá, fumar para aumentar a espécie reativa de oxigênio, viver em uma cidade poluída, a pessoa
come bastante, tem hábitos ruins, pode aumentar também esse TNF-alfa. Concomitantemente aumenta a interleucina 6 também e todo um aspecto sistêmico, tá? Mas aumentou o TNF-alfa. E essa interleucina 6 é maléfica no caso, isso em vídeo obesidade. Estou falando de exercício físico não. Aumentou o TNF-alfa. O receptor vai agir lá no núcleo, NF-κB, tá? E daí pode aumentar a transcrição de fatores pró-inflamatórios, por exemplo, pode aumentar as citocinas pró-inflamatórias, são diversas, né? Lembra que eu até falei de um gene antioxidante, agora mesmo em uns slides atrás, que o ARI funciona aqui em nível nuclear. Então, nossa célula produz genes antioxidantes. E a espécie reativa de oxigênio pode atuar em nível de degradação, como as caspases, né? A caspase 3, principalmente, que realizam a degradação. Pensa em um idoso, sarcopenia, e aí, hein? Você tem um aumento de estresse oxidativo em função da senescência, isso é normal. Mas tem que evitar os outros, né? Tanto é que a caspase 3 está em via de degradação proteica. Diferentemente da via de síntese, que tem aquela relação da mTOR. Aí entra no fator dietético, entra também suplementação, aí você começa a pensar no idoso, ou uma pessoa com caquexo, na vitamina D, no ômega 3, dependendo do que o idoso faz, numa creatina. Você tem um músculo atrofiado, você tem um desuso dele. Consequentemente, menor função mitocondrial, menor fatores que levam à proliferação da mitocôndria e que vão levar à degradação da mitocôndria. Lá no núcleo da mitocôndria vai dar aquela sinalizada para destruir. Então, a pessoa é um idoso, está com uma comorbidade, vai ficar sedentário, Aí entra muito no quesito de reabilitação, de exercício físico, de atividade física. A pessoa, quando ela está exercitada, a tendência a aumentar a PGC1-alfa, até mesmo no exercício de musculação, tá? Não estou puxando sardinha para o aeróbico, não. Realiza biogênese mitocondrial, aqui ó, está degradando a mitocôndria no desuso muscular. A pessoa realiza um exercício acompanhado, principalmente, aumenta a quantidade, a qualidade da mitocôndria. Assim, de uma maneira bem geral. Então, ficar sedentário não é nada bom. Pegando o miócito, a célula da musculatura estriado-esquelética. Tudo que falamos vai atuar em nível da musculatura. Então, se você tem uma boa qualidade muscular, você vai aumentar a capacidade antioxidante em questão. A tendência é essa, principalmente se junto com a alimentação. Se aumenta as sódios, a via da glutationa, etc. Isso aqui é uma célula realmente muscular, você vê os túbulos T, enfim, a membrana. Você tem um lado extracelular também, toda uma modulação específica. Interessante é sinalizar as vias que vai inibir as espécies reativas. É o que já falamos. E olha que interessante. Tem até uma teoria, uma proposta criada que é o seguinte. Que para ter um nível de força, principalmente uma força que é isométrica, máxima, você realmente tem que ter um equilíbrio redox celular que envolve um pouquinho do lado pró-oxidante, um pouquinho de espécies reativas de oxigênio. Conquanto que você reduz bastante as espécies reativas, você pode diminuir a força. E quando você tem muita oxidação, você também pode diminuir a força. Você tem um equilíbrio, aí você mantém a força. Tanto é que tem material mostrando que suplementação excessiva de antioxidante pode diminuir a força, por exemplo. Consequentemente, também
a musculatura esquelética. Você pega a idade, né? A senescência, o envelhecimento. Tem a diminuição da massa óssea, que é provindo através do estresse oxidativo. Então, tem que modular todas essas vias no idoso mesmo. Nossa pele, sensível ao equilíbrio redox. Lembra do guarda-chuva, que eu até falei do fibroblasto, enfim. O lado pró-oxidante aumenta os fatores ambientais, o M, a pessoa tem um aumento deste M, que é induzível também. Tem um lado exógeno e endógeno, ligado à obesidade. Você aumenta os fatores pró-oxidantes, você tem toda aquela desregulação não enzimática, enzimática e de derivados enzimáticos que vai degradar, por exemplo, o M, ou você entra também bilirrubina aqui, enfim, o ácido úrico. Você tem um desequilíbrio. E aí, você fica com uma aparência mais velha. Você pode ficar com a aparência mais velha. Quando você tem um bom balanço, você pode ficar com a aparência mais jovem. Lembra que tudo, entre aspas, uma boa funcionalidade de todas aquelas vias antioxidantes, uma 5 enzimática, acaba em água. Então, a pele fica mais hidratada com água. Pelo menos é o que eu acredito. Né? Porque com água na célula você está formando mais água. Eu não estou falando necessariamente de hidratação, de beber água. Mas você tem diminuição de radicais livres, a tendência é você ficar com uma pele boa, melhor. Agora não, a pessoa fuma, come alimentos ruins, etc. Pode ficar com a pele velha, sem dúvida, sem dúvida. E ainda mais se junto com a radiação ultravioleta. Né? Pode gerar aqui, ó, superóxido, superóxido de hidrogênio, radical hidroxil. E aí? O radical hidroxil, que é extremamente tóxico. Não confunda o... aliás, o radical hidroxil, que vai ter o seu dano na lesão oxidativa, DNA, enfim, peroxipide. Mas não confunda com a hidroxila, por exemplo. A hidroxila pode formar água. É porque isso aqui era para ser uma bolinha, tá? Isso aqui eu acredito que não seja o menos. Porque é uma bolinha que significa o radical hidroxil. Para fosse a hidroxila tinha que estar um menos claro, explícito. Então é até algo confundidor. Mas enfim. Aí tem a questão da pele, coloração da pele. A pessoa mais escura tem certa resistência, né, à radiação ultravioleta. Então, pode ter menos redução de alguns cânceres derivados da pele. Porém, é aquela questão, né, menos vitamina D também. Aí você pega um branquinho, tem mais sensibilidade. Aí entra a questão do dermatologista, o tempo que a pessoa fica exposta ao sol, etc. E com envelhecimento, né, pode gerar déficit cognitivo, problemas centrais, entre também aquelas vias das caspáseas, né, que proporcionam uma neuroinflamação, uma neurodegeneração. Então, aquela coisa, modular fatores neuroprotetores. O exercício físico entra nesse, principalmente o aeróbico, tem estudos legais mostrando isso. A pessoa sempre manter em atividade, estudando coisas novas. E a esquizofrenia também está relacionada. Quando você tem um desbalanço de um lado antioxidante, do potencial antioxidante com pró-oxidante, você pode levar a esquizofrenia também. Em nível gastrointestinal, também acomete. Lembrando, estamos falando de órgãos, não tão detalhadamente, mas passar só para mostrar que realmente é sistêmico. Os fatores já falamos, né? Entra até medicamento, anti-inflamatório não esteroidal, infecção, inflamação, além do álcool, fumar. E isso pode levar a um dano, né, à mucosa epitelial. E é um ponto de levar a uma ulceração, fibrose, a uma carcinogênese. Tanto é que o hábito de fumar, falando assim de estilo de vida, fumar,
beber o álcool em questão, está ligado com o aumento de câncer relacionado desde o esôfago ao intestino, ao estômago e uma célula endotelial, falando em nível vascular. Angiotensina 2, que é pró-inflamatório, que é pró-oxidante. Tem até um vídeo que eu falei só de angiotensina 2. Por isso que é interessantíssimo a pessoa trabalhar com estratégia que aumenta a funcionalidade vascular. Tem a proteína G, enfim. São fatores que pode levar a pessoa a está estimulando bastante a angiotensina 2. É uma pessoa hipertensa, pessoa sedentária, está consumindo muito sal, enfim, pode levar a proliferação, fatores hipertróficos, que vai realizar uma hipertrofia, digamos que concêntrica, né, na célula vascular. Isso é horrível, está diminuindo o lumen. É um processo que pode levar à aterosclerose. Vai aumentando as camadas de escamação, vai deixando as camadas mais externas mais suscetíveis a danos plaquetários, né? De monócitos, posteriormente através de diapedese vira macrófagos. E você pega uma insuficiência cardíaca congestiva, você pega, enfim, vários danos, né, cardíacos, várias patologias. Trabalhar em cima disso, né, do processo energético realizado através das mitocôndrias. Então, pensar em estratégias neste âmbito. Lembra da angiotensina 2? Tem um receptor AT1, não confundir o receptor AT1 de angiotensina 2, não é angiotensina 1 aqui, tá? Aumenta MCP1 e aí como ocorrer dano, tá? No lado cardiovascular. Então, é um fator que pode levar a aterosclerose, está ligado diretamente com o aumento da pressão arterial, dislipidemia, e tem, né, as lesões induzidas através de VCAM1. Tem aí CAM1, aumenta a infiltração de monócito e posteriormente vira um macrófago. Por exemplo, também o aumento dos AIDS, né? Então, a pessoa também tem menos receptor de AIDS, tem toda uma relação com isso também. Tem até um vídeo meu que eu falo até mais de 1 hora sobre AIDS, como são gerados através da alimentação, etc. Isso aqui mostra em relação às linhagens de célula branca, mostra o linfócito, o neutrófilo, que acaba secretando, por exemplo, as NADs pHs, a indução da formação, né, de espécie ativa de oxigênio, e as sugestões, algumas a pensar em modular. O brócolis. Você pega o brócolis, tem uma enzima que chama mirosinase. É uma enzima assim, lesou o brócolis, essa enzima aumenta, né, derivados que levam à formação de sulforafano. Você pega o brócolis, pica ele direitinho, as folhas e tal, essa enzima começa a agir e formar sulforafano. Parece que essa enzima diminui a ação dela quando você cozinha um brócolis inteiro. Então, dessa forma, forma menos sulforafano. Eu não faço a menor ideia como quantifica isso, tá? Mas forma-se menos sulforafano, tá? Então, às vezes é interessante você picar o crucífero. Não é só brócolis em questão. Sulforafano que aumenta, por exemplo, esse gene, né, o ALI que eu estou falando, que é um mecanismo, digamos que detoxificante e antioxidante, tá? Estamos falando da transcrição de genes antioxidantes, foi mostrado já. Brócolis faz isso, repolho pode fazer isso, né? E aumenta o lado antioxidante através de todos os fatores, né, que já vimos, as M's, enfim, glutatione. E a detoxificação pode aumentar o sistema do lado detox. Então, você pega o brócolis também, você pega as substâncias que contém nele, e aí, você pensa num sinergismo, por exemplo.
sulforafanos, com o lado detox, antioxidante, com a vitamina A e a vitamina C também, né? Aí você entra com uma vitamina E. Aí é questão de pensar, por exemplo, no azeite de oliva. Às vezes a suplementação isolada eu não gosto muito, porque eu sou muito fã do azeite de oliva. Por quê? Tem o hidroxitirosol, beleza? Um polifenol. Um polifenol que tá ligado, por exemplo, com a funcionalidade da sódio. Aí você tem uma boa quantidade de ingestão de manganês. Se aumenta o hidroxitirosol, você adiciona azeite de oliva, sei lá, adiciona no brócolis ou em outro crucífero, poxa, né? Você pode ter uma boa funcionalidade celular. Você pega in vitro, né? Uma célula velha de um idoso e uma célula jovem. Célula do jovem com menos espécie ativa de oxigênio vai ter crescimento, né, saudável e tal. Aí você pega de uma linhagem velha, não, né? Então, a questão de pensar assim, qualidade de pele também, por exemplo, né, qualidade celular, né, tecidual. E outra coisa, aumenta-se as paroxonases. Tem A1 e tem A2, A3, são digamos, estruturas da HDL, né? Estão inseridas na HDL, aumenta a HDL. Você traçando estratégia para a PONC, né? Digamos, para ficar mais fácil, estratégia para aumentar a HDL, que aumenta concomitantemente, se você aumentar a funcionalidade, acaba inibindo fatores, né? Enzimáticos, né? E o lado da mitocondrial que leva à formação de espécie ativa de oxigênio. Então é questão de pensar, abrir o olho com HDL. Aí tem também o ácido retinóico, que está entremeados nas estruturas lipídicas da célula. Tem atuação lá em nível nuclear. Forma-se um heterodímero de pipares receptor do ácido retinóico. E aí? Né? Tem toda uma relação com fator do DNA. Uma resposta de transcrição com metabolismo, uma resposta anti-inflamatória, mitocondrial. E você pega assim, a metionina. É uma faca de 2 mãos. Estou falando para ninguém suplementar metionina, porque ninguém para quantificar o quanto de metionina que tem na alimentação, não. Tá? Só falo isso, a dica que eu tô. Antes de pensar em suplementar metionina, só olhe o quanto é ingerido, principalmente o pessoal que tem uma dieta hiperproteica. Porque já se sabe que a metionina aumenta bem a homocisteína, né? Mas não é assim também, é teste com uma sobrecarga gigantesca de metionina. Enfim, espécie ativa de oxigênio. O que você havia aqui? Falar de uma maneira bem resumida. Tem as moléculas de oxidação e redução. Mas em suma, vai pegar a espécie reativa de oxigênio e vai reduzir, né, as espécies oxidativas, as espécies reativas que faz todo aquele dano à célula, vai reduzir lá para NADPH. NADPH, que é antioxidante, tá? Então é questão de pensar, eu tenho uma boa quantidade de ingestão de aminoácidos, de proteína. Deixa eu olhar quanto de metionina eu estou ingerindo, né? É interessantíssimo, porque o que essa via mostra é uma defesa antioxidante pela redução de derivados da metionina. Tudo bem? Aí entra também fatores de selenocisteína, né, que doam um elétron, que é uma molécula antioxidante. Aí você pensa, né, na ingestão de selênio também. Olha, algas, né? Algas marinhas. Eu não tenho... O hábito que eu tenho com algas é comida japonesa. Então, eu não tenho experiência com adesão, né? De pacientes, etc. Nem sei onde que encontra. Mas é mostrado o seguinte, a diminuição de reação, por exemplo, a reação de Fenton, que leva ao aumento do radical hidroxil, e também a diminuição de fatores derivados das espécies reativas como um todo de oxigênio. Aí você pega antioxidante exógeno,
você ingere vitamina C, vitamina E, né, os beta-carotenos e a xantina. Então você encontra isso em, ó, vitamina A se encontra em fontes animais. Você pode encontrar beta-caroteno em cenoura, etc. Mas fique ciente disso, né? Gema de ovo, excelente fonte. Fígado, polifenóis, isoflavonas, antociacinas, né? Aí entra aqui o zinco, o selênio. Aí tem toda a dieta crucíferas, os óleos, eu destaco azeite de oliva. Aí você pensa também no licopeno que tem no tomate, né? Mas só que tem que comer bastante tomate, cozinhar para aumentar a biodisponibilidade. Tem bebidas tradicionais, café, tem epigalocatequina galata, tem castanhas, a quercetina da cebola, cacau, excelente fonte, frutos do mar, né, que tem, são boas fontes de selênio, zinco, grãos integrais, bastante zinco. Então é isso, tem que ter essa diversidade, né, da alimentação. Em relação ao medicamento, você pega assim, uma stem cell, uma célula tronco, uma célula progenitora, vem de um bebezinho, né? Você pega, sei lá, do cordão umbilical. Proporciona fator antioxidante, todo um equilíbrio, tá? Vai aumentar as enzimas antioxidantes. Aí você pega uma diferença, sei lá, você pega um fígado que está com fibrose, uma esteatose hepática que evoluiu o quadro, né, aumentou o grau, enfim. É um lado que aumenta fatores pró-oxidantes. Né? Tem um tratamento, né, com derivado de plaquetas, com células troncos, mas isso eu deixo pro pessoal da medicina. Não vou nem meter o B dele. Ó, hipertensão, LDL oxidada, fumar, diabetes, tudo aumenta esses fatores que vai aumentar a espécie reativa de oxigênio e nitrogênio. Eu falei, ó, controla a hipertensão, fatores que diminuem a LDL oxidada, né? E as referências, ó, quem quiser dar print, é só procurar. Fim. E é isso, galera.